Oi, gente, tudo bem com vocês? Turma, então, como eu disse em mensagem, tá? Eu vou fazer aqui uma aula para vocês conseguirem estudar o PET 5 com maior tranquilidade. O primeiro assunto abordado em ciências no PET 5 do sexto ano é o tratamento da água, certo? E, gente, para nós entendermos o tratamento da água, é importante nós voltarmos e recordarmos que água é uma substância que faz parte de todos os seres vivos. Nós temos cerca de 70% do nosso corpo constituído de água. Ou seja, a maior parte de nós é água. Daí a gente já tem a ideia de que para poder ingerir água, tem que ser uma água limpa, uma água potável, porque essa água fica dentro de nós, participando de reações químicas essenciais à nossa sobrevivência. Então, como nós somos água, em maior parte, nós devemos ingerir e podemos ingerir somente água limpa. Eu coloquei a palavra limpa entre aspas, porque essa água limpa nem sempre é perceptível. Às vezes a água parece limpa, mas ela contém substâncias nocivas, prejudiciais, perigosas para a nossa saúde e a saúde dos animais, certo? Uma água, para ser chamada de limpa, ela deve ser potável. Água potável é aquela que a gente deve ingerir. A água, para estar potável, ela deve ser incolor. Água potável não tem cor, gente. Se a água está esverdeada, amarelada, amarronzada, acinzentada, essa água ela não é potável. A água limpa, a água potável, ela é inodora. A palavra inodora vem da palavra odor. Água inodora não tem cheiro. Se você vai beber uma água e ela tem cheiro, essa água não está limpa. A água potável é insípida, ou seja, ela não tem sabor. Se você bebeu a água e a água está amargando, a água está com gosto de coisa química, essa água não é potável. A água potável, ela não pode conter seres vivos, tá? A água potável, ela passa por tratamento, ela não tem seres vivos, porque entre esses seres vivos pode haver alguns que causem doenças. A água potável não pode ter bactérias, não pode ter fungos, não pode ter protozoários e muito menos vermes. A água potável é aquela em que não existe seres vivos. E é uma água que deve conter sais minerais. A água potável, ela tem sal mineral. Tanto que quando você vai comprar uma garrafinha de água na rua, você compra uma garrafinha de água mineral. Ali tem água e tem sais minerais. Esses sais minerais presentes na água são importantes para a nossa saúde, porque eles participam de reações químicas no nosso organismo. Ok? Entendido até aqui? Turma, a água que está na natureza, ela não está tratada. Então, por exemplo, a água do rio e a água do mar, para ela ser bebida, ela deve passar por um tratamento, porque ela parece limpa, mas ela não está potável, certo? O local onde a água é tratada se chama ETA ou ETA. O E vem da palavra estação. O T é tratamento e o A da água. Então, a ETA ou a ETA é uma estação de tratamento da água. Toda a água que chega aí na torneira da sua casa, ela saiu de uma estação de tratamento. Ela saiu da ETA, tá bom? E água tratada, turma, e também esgoto tratado, olha, nós chamamos de saneamento básico. O que é o saneamento básico? É o tratamento da água e do esgoto. Por enquanto, nós vamos tratar sobre o tratamento da água.
ok? Para explicar para você como é feito o tratamento da água, eu vou usar o livro, tá? Um livro do 6º ano, que seria o livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá, adiante. Muito bem, turminha. Aqui neste desenho, eu tenho um esquema de uma estação de tratamento de água. Observe que eu tenho a cidade, aqui, ó, acompanhe sempre a ponta da caneta, ok? Eu tenho aqui a cidade. Então, imagine que aqui é a cidade de Prados, tá? A cidade de vocês. Eu moro no bichinho, tá? Então, aqui é a cidade de Prados. Observe que na ETA, olha aqui, na ETA, na estação de tratamento de água, existem vários tanques. Esses tanques são como se fossem piscinas, tá? Então, imagine que cada tanque, olha, este, são piscinas, é como se fossem piscinas. São tanques muito grandes para tratar a água, tá? E aqui eu tenho um rio, né? Um reservatório de onde essa água vai ser retirada para ir para o tratamento. Então, pode ser um rio, uma nascente, uma lagoa. A água que nós bebemos, ela vem da natureza, certo? Então, aqui a água vai ser captada, ela vai passar por todos os tanques, perceba que os tanques, eles estão conectados por canos, e durante a passagem da água pelos canos, ela vai sendo tratada, ela vai ficando potável. Então, a água que chegar aqui na cidade de Prados, ó, tem que ser uma água potável, uma água com aquelas características que eu falei com vocês agora: incolor, inodora, insípida, com sais minerais e sem seres vivos, ok? Turma, então acompanhe. Perceba que está numerado, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser fácil entender isso aqui. Bom, a água, então, ela vai ser capturada, tá? Do nosso rio, aqui o rio, ok? Essa água vai ser capturada e ela vai ser bombeada para esse tanque aqui, ó, tá? A água, ela foi capturada, ela foi bombeada para esse tanque, uma piscina gigante. Nesse tanque, turma, vocês concordam que a água que chegou nesse tanque, ela chegou suja, né? Porque ela estava lá no rio, então lá tem terra no meio, tem folhas, né? Tem animais mortos, tem tudo isso na água do rio. Cocô de peixe, né? Então, essa água chegou aqui suja. Aí, as pessoas que trabalham lá na ETA adicionam, jogam aqui dentro uma substância chamada sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. Essa substância, gente, o sulfato de alumínio, ele faz com que a sujeira fique na forma de bolinha. Esse sulfato de alumínio, ele faz com que a sujeira fique unida, ele aglutina a sujeira, ele junta a sujeira. Então, vou anotar aqui para vocês. O que que faz esse sulfato de alumínio? Ele junta a partícula de sujeira. Então, depois que o sulfato de alumínio agiu, aqui no tanque eu vou ter as bolotas assim, ó, de sujeira, porque a sujeira se acumulou, certo? E aí, essa sujeira que tá acumulada, ela vai passar por esse cano e vai cair aqui, ó, no tanque 2, na piscina 2. Aqui no tanque 2 vai acontecer um processo chamado floculação. Essa palavra floculação, gente, ela lembra flocos, né? Ela lembra flocos. Então, esses floquinhos daqui, ó, eles vão passar para cá. Por isso que chama floculação. E aí, a sujeira vai se juntando ainda mais e formando floquinhos maiores, certo? Aí, essa água que tá cheia de flocos, né? Ó, a floculação vem de flocos. Essa água vai passar para o tanque 3. Olha como é grande o tanque 3. O tanque 3, ele é um tanque de decantação. Vocês já viram no PET passado que decantação é um tipo de separação de misturas em que a sujeira vai para o fundo do tanque e a água de cima fica um pouco mais limpa. Então, aqui no tanque 3, esses floquinhos, ó,
eles vão se acumular lá no fundo do tanque. Os floquinhos de sujeira da água vêm para o fundo. Esse processo é a decantação. E aqui em cima, ó, sobra água um pouco mais limpa. Interessante? Muito interessante. Depois de alguns dias, a água limpa, porque é a água de cima, tá? Essa sujeira aqui, ó, ela vai ser retirada pelos trabalhadores da ETA. E a água um pouco mais limpa vai passar para o tanque 4. O tanque 4 é um tanque de filtração. Filtração, gente, é muito fácil da gente entender. Por quê? Porque passar café no coador é um tipo de filtração. É isso que acontece. As sujeiras grandes, ó, ficaram lá no fundo do tanque 3 e alguém retirou. E a água um pouco mais limpa vai passar para o tanque 4. Mas a água ainda não está completamente limpa. Lembrem-se que tem partículas de sujeira que são microscópicas, invisíveis a olho nu, tá? E outras pequenas que não são microscópicas. Então, na boca desse cano aqui, ó, o pessoal que trabalha lá na ETA coloca um filtro, tá? E esse filtro é como se fosse uma peneira fininha. Esse filtro, ele vai segurar as partículas pequenas, vai filtrar, né? O que é filtrar? Ele vai reter, ele vai segurar as partículas pequenas. Agora sim, a água fica um pouco mais limpa. Já posso beber? Não, não pode. Por quê? Porque ainda tem micro-organismos, ainda tem bactérias, fungos e protozoários nessa água, que são seres invisíveis a olho nu. Só dá para enxergar eles com microscópio. Então, essa água que está aqui, ó, que está filtrada, ela vai ser encaminhada para o tanque de desinfecção, que é o tanque 5. Aqui sim, gente, vai acontecer a morte dos micro-organismos, porque aqui no tanque de desinfecção, o pessoal que trabalha na ETA coloca cloro. Para que serve o cloro? Vocês já se perguntaram por que tem cloro na água? Para matar os micro-organismos. Aí, aqui, então, o pessoal vai jogar o cloro, vai matar todos os serizinhos, os animaizinhos microscópicos, e aí a água que chega aqui, ó, aqui nesse ponto da seta preta, eu já posso beber. Aqui a água ela já está potável. E aí, se a sua prefeitura for uma prefeitura boa, ela vai encaminhar essa água para o último tanque, que é o tanque 6. Se a sua prefeitura ela for ruim, ela vai parar por aqui e vai mandar a água daqui para sua casa. Mas vamos considerar que a prefeitura de Prados, ela é boa. Então, o pessoal da ETA vai encaminhar essa água que está com cloro, que já não tem micro-organismos, que não tem mais sujeira nenhuma, para o tanque 6. No tanque 6 vai acontecer a fluoretação. Turma, fluoretação vem da palavra flúor. Então, no tanque 6, o pessoal vai colocar o flúor. Vocês se lembram para que esse flúor serve? Para matar cárie, para deixar os nossos dentes sempre bonitos e saudáveis. Então, o pessoal vai colocar aqui flúor na água e aí sim, depois que a água ganha o flúor, é que essa água vai cair nos encanamentos e vai ser distribuída para toda a cidade de Prados. Pronto, terminou o tratamento. Nesse ponto aqui, ó, a água já está completamente potável. Ok? Certinho? Vamos recapitular aqui. A água do rio é captada, passa no primeiro tanque, onde o pessoal coloca sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio faz as partículas se juntarem, se agregarem, e aí as partículas ficam assim, ó, na forma de bolinhas grandes, porque elas se juntaram devido a essa substância. Essa sujeira vai ser encaminhada para o tanque 2, que é o tanque de floculação. Aqui no tanque de floculação, a sujeira vai se agregar ainda mais, vai virar flocos maiores. Lembra? Ó, floculação vem de flocos. Flocos são pedaços grandes. Aí, a sujeira, a água com os flocos, vai ser mandado para o tanque de decantação, o tanque 3. Decantação, nós já vimos lá na matéria passada que é quando a sujeira vai para o fundo e a água de cima fica mais limpa. Aí o pessoal vai recolher essa sujeira aqui do fundo, vai tirar, e essa água mais limpa vai passar aqui para o tanque 4.
e ela vai ser filtrada. Quer dizer, eles vão retirar mais sujeirinhas dessa água. Depois que a água está filtrada, ela vai sofrer a desinfecção, que é a adição de cloro para matar os micro-organismos. Aí eu já posso beber essa água, porque ela está potável. E se o prefeito for bom, ele manda para o tanque 6, que é um tanque de fluoretação, onde ele vai adicionar aqui dentro flúor, para que as pessoas que beberem essa água, escovarem os dentes, tenham sempre um pouco de flúor para combater as cáries. Certinho? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver um outro assunto ali de que trata a sua apostila. Tá bom? Turminha, outro assunto que trata a sua apostila aí, a semana 1, é sobre o melhoramento genético. Vocês já ouviram falar em melhoramento genético? Vamos analisar as palavras. Se é melhoramento, gente, algo tá ficando melhor ou pior? Melhor. E se é genético, tudo que é genético diz respeito a uma molécula importantíssima que todos os seres vivos têm, o tal do DNA. Então, o melhoramento genético, ele é, na verdade, uma alteração, uma modificação no DNA, no caso aqui da apostila, é no DNA das plantas, tá? Muitas plantas, gente, os cientistas já mudaram. Por exemplo, o milho. Quem vê um pé de milho hoje e vê um pé de milho nativo, o pé de milho que a natureza fez, é muito diferente. Turma, o pé de milho natural, ele tem mais ou menos 50 centímetros de altura. Quantos metros que tem um pé de milho modificado pelo homem, melhorado geneticamente? Uns 2 metros, 2,5 metros, né? Então, perceba que de 50 centímetros para 2,5 metros, houve muita mudança. Os cientistas modificaram o DNA do milho, a fim de torná-lo melhor. Em qual sentido? No sentido de que esse milho produza mais espigas e assim consiga alimentar um número maior de pessoas ou de animais. Então, o melhoramento genético, ele consiste numa modificação no DNA das plantas, para que essas plantas fiquem diferentes, mas diferentes para melhor, para que elas fiquem, por exemplo, resistentes à seca. Então, eu posso plantá-las num solo seco que ela vai conseguir sobreviver, de modo que essas plantas fiquem melhoradas, resistentes às pragas. As pragas são aqueles animaizinhos que destroem as plantações, por exemplo, as lagartas, os gafanhotos. Esses animais, eles são pragas. Então, os cientistas já fizeram um melhoramento em algumas plantas, como o milho, como a soja, para que elas fiquem com um sabor amargo e aí as pragas não gostam de comê-las, né? Interessante? Muito interessante. E um outro objetivo do melhoramento genético é tornar a planta mais nutritiva. É tornar a planta um alimento melhor, com mais nutrientes, com mais vitaminas, com mais sais minerais, né? Isso que é uma planta mais nutritiva, é uma planta que foi melhorada para produzir uma maior quantidade de vitaminas, uma maior quantidade de sais minerais. E isso é muito bom para a nossa saúde, não é mesmo? Então, o melhoramento genético, ele veio para melhorar as plantas, para que a gente possa plantar mais, plantar em lugares secos, plantas resistentes às pragas e plantas mais nutritivas. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre a soja, gente, tá? A soja, ela é uma planta extremamente cultivada no Brasil, principalmente na região central, que é a região do Cerrado. E a soja cultivada no Brasil, ela é exportada para a China e a China faz ração de porco com essa soja e alimenta a população deles. Isso é um grande problema ambiental, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora porque não é o objetivo da aula ainda. Espero que um dia a gente tenha essa aula.
Mas a soja, ela é uma planta, gente, de clima frio. A natureza evoluiu a soja lá nos lugares frios. Então, no Brasil, a soja, ela só podia ser plantada no sul do Brasil, que é onde faz frio, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E aí, gente, lá tem pouca terra, né? E aí, o que os cientistas fizeram? Pensaram assim: não, nós precisamos plantar soja na região central do Brasil. Então, nós vamos modificar geneticamente a soja. Vamos fazer um melhoramento genético. E fizeram, turma. Os cientistas, eles conseguiram modificar o DNA da soja e fazer com que a planta pudesse ser plantada em lugares quentes. Então, hoje, a soja, ela é uma planta modificada, diferente da soja original, que era de clima frio. E ela pode ser plantada nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? E destrói o cerrado, mas aí é outro assunto também para outra aula, tá bom? Entendido o melhoramento genético? E para a gente fechar a nossa aula, que já está muito longa, já passou de 20 minutos, nós vamos falar sobre a adubação verde. Já ouviu essa palavra? Adubação verde? Não? Adubação, gente, vem da palavra adubo, né? Adubo é um fertilizante, é uma coisa boa para o solo. Adubação verde quer dizer que ela é uma adubação natural, ou seja, eu não preciso comprar um adubo de laboratório para colocar na minha roça. Existe uma forma natural de deixar o solo cheio de nutrientes para as plantas. Essa forma se chama adubação verde. Como ela é feita? Observe aqui o meu desenho, tá? Turminha, existe na natureza certos tipos de plantas, como essa que eu desenhei aqui, chamadas de leguminosas, tá? São as plantas que dão fruto, que é uma vagem. Todas as plantas cujo fruto é uma vagem é uma planta leguminosa. Quem são essas plantas que têm vagem, que são leguminosas? O feijão, a soja, que nós acabamos de falar, o amendoim, todos eles dão fruto numa vagem, tá? Quer dizer, dão o fruto vagem, a vagem é o fruto. Essas plantas, gente, eu desenhei uma delas aqui, ó, elas têm uma característica importantíssima. Observe a raiz dessas plantas, você tá vendo? A raiz das leguminosas tem essas bolotas aqui, ó, que dá para ver a olho nu, tá? Essas bolotas se chamam nódulos e dentro desses nódulos vivem bactérias boas, bactérias importantes para a planta e para o solo. Vou repetir. As plantas leguminosas têm nas raízes essas bolotas. Essas bolotas são chamadas nódulos. Dentro dessas bolotas vivem bactérias boas. O que essas bactérias fazem? Essas bactérias, gente, elas conseguem pegar do ar, então aqui é o ar, né, a parte das folhas, elas conseguem retirar do ar esse elemento químico aqui, ó, o nitrogênio, cuja fórmula química é N2. Essas bactérias pegam o nitrogênio do ar e mandam para a planta. Então, essas plantas, ó, feijão, soja e amendoim, são plantas cheias de nitrogênio. Quem é que pegou o nitrogênio para elas? As bactérias que vivem aqui dentro. E aí, essa planta aqui agora, ela é cheia de nitrogênio. E aí, gente, aí que quando a pessoa colher o feijão, imagine que é uma roça de feijão. Quando a pessoa colher o feijão, vai ficar só os galhos e as folhas, não é? O que a pessoa faz? Corta isso aqui para colher o feijão e deixa, gente, esse resto da planta, ó, apodrecer sobre o solo. Olha o que eu disse, hein? Depois que a pessoa colheu os feijões, ela vai deixar ela vai cortar aqui, ó, e vai deixar essa planta aqui apodrecer sobre o solo. Sobre é em cima do solo. O que vai acontecer, gente? Os nutrientes vão voltar para ele. Para ele quem? Para o solo. Então, essa é a adubação verde. Toda vez que as pessoas
plantarem uma roça, gente, tem gente que planta roça e aí queima depois o que sobrou das plantas. Isso é um erro gravíssimo, porque retira a fertilidade do solo. O certo é você colheu, você deixar esses restos de plantas se decomporem em cima do solo, apodrecerem em cima do solo, porque todos esses nutrientes aqui, ó, o nitrogênio que estava dentro da planta, que chegou através das bactérias, ele vai voltar aqui para o chão, ó. Esse nitrogênio, quando essa planta aqui apodrecer, o nitrogênio volta para o solo. E aí o solo ele fica cheio de adubo, um adubo verde, ou seja, um adubo natural. Essa é a adubação verde. Assim, nós terminamos nossa longa aula. Agora façam a atividade, tá bom? Um abraço e até a próxima. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta aí. Tchau!